Aguarde! Em junho, mais uma novidade para você. Vem aí, TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. Ética cristã, vícios e jogos. A paz do Senhor, meus irmãos. Voltamos agora com o vídeo aula sobre jogos e vícios. Qual é a posição ética em relação a essas questões? Na sua revista, nós fazemos uma abordagem que é de relevada importância destacar ao aluno o seguinte: a Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. Portanto, tudo que abarca investimento sem retorno garantido, descomprometido com a ética e a moral cristã, vai resultar em sérios problemas para a família. Nós temos uma informação de relevada também importância, que é o problema de morte causada com alcoolismo. O alcoolismo é a terceira causa de morte no mundo. É um vício que está presente em todas as sociedades e que recebe apologia da mídia e da indústria, principalmente da indústria do álcool, da indústria da cerveja. Em nosso país, programas dos mais diversos, propagandas das mais diversas, estimulam o consumo do álcool e também o consumo do vício do tabaco, do cigarro. Apesar de que hoje existe obrigação de alertar o consumidor sobre os perigos que o álcool e o tabaco e a nicotina podem causar à saúde, nós temos ainda uma grande parcela da nossa sociedade brasileira que está envolvida com o vício do álcool e o vício do cigarro, que são consideradas drogas lícitas. Existe um outro grupo de drogas chamadas drogas ilícitas e podem ser destacadas, por exemplo, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase e tantas outras presentes na cultura da sociedade contemporânea. Existem também movimentos junto do Congresso Nacional, como projetos de lei, pela liberação da maconha, para que, segundo eles, o tráfico das drogas seja desmantelado. O que é uma inverdade, não passa de uma falácia. Estimular a legalização das drogas não vai resolver o problema do vício. A única coisa que resolve o vício é a abstenção, é não usar, é não ser viciado, é não ser drogado. Porém, nós temos uma dificuldade muito grande em nossa sociedade por conta da cultura. Hoje há uma expressão muito comum na sociedade brasileira chamada de beber socialmente. Se você conversar com um amigo, com um colega que não é cristão ou um cristão não comprometido com a verdade bíblica, eles vão argumentar que não há problema nenhum em beber socialmente. No entanto, as Escrituras Sagradas nos estimulam à abstinência, a fugir de toda e qualquer aparência do mal. Na sua revista, nós vamos tratar então sobre o pecado do alcoolismo e a escravidão das drogas. Tanto o álcool quanto as drogas têm destruído as famílias,
tem ocasionado uma série de crimes, acidentes dos mais graves, que resultam em morte, em banalização da vida, em destruição dos lares, em destruição da dignidade humana. Por outro lado, nós estamos abordando também na revista os jogos de azar, a armadilha que muitos têm sido presos por conta da ilusão do ganho fácil. Então as pessoas colocam as suas parcas economias em jogos de azar. E no Brasil nós temos uma infinidade deles que estão aqui listados como jogatina. Alguns são legalmente autorizados, outros são proibidos, mas há também no Brasil segmentos da sociedade, militantes que querem também legalizar todos e quaisquer tipos de jogos de azar. Hoje no Brasil estão proibidos os jogos eletrônicos, os caças-níqueis e o jogo do bicho, entre outros. Mas, por outro lado, estão legalizados os demais tipos de jogos, como jogo de loteria esportiva e tantos outros que podem ser comprados nas casas lotéricas de nosso país, e não raras vezes nós tomamos informação de que cristãos estão também participando desse tipo de atividade. Trazemos aqui uma relação dos males que esses jogos podem trazer para as famílias. Prejuízo financeiro e também prejuízo de ordem moral. Não são poucos os casos em que as pessoas que estão viciadas em jogos ou viciadas em drogas e então, para alimentar o seu vício, tanto o vício dos jogos quanto o vício das drogas, essas pessoas perdem o sentido do respeito, o sentido da boa educação, o sentido também da dignidade humana e acabam se submetendo a todo e qualquer tipo de prática ilícita para sustentar o vício do jogo ou o vício das drogas. Em alguns casos extremos, estas pessoas viciadas chegam até a furtar bens da própria família, até mesmo entrar em conflito, em assalto, em furto e até mesmo em morte para que o vício e as drogas sejam sustentados. As consequências para a saúde é um tema também abordado aqui na lição. A informação que nós temos da ordem de que, por exemplo, jogos de azar, eles provocam uma doença chamada de jogo compulsivo e está preconizada no Código Internacional de Doenças. E quando essas pessoas vivem a abstinência, cerca de 80% dos viciados, eles procuram o suicídio quando não conseguem satisfazer o vício, ou pelo jogo, ou pelas drogas. E nós precisamos, enquanto cristãos, deixar bem claro aos nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, que a ilusão do lucro fácil, a tentativa de obter alguma dádiva investindo dinheiro em jogos de azar, não se coaduna com a doutrina cristã, que nos assevera, conforme já estudamos na lição anterior, que para o crescimento econômico, para a mobilidade social do cristão, nós devemos procurar meios honestos, como, por exemplo, o trabalho e a escolarização, e não a busca por jogos de azar que possam trazer para nós alguma ilusão de lucro fácil. Também há um alerta na revista que é preciso salientar para os alunos de que nós precisamos de ter uma vida sóbria. O crente não pode se embriagar com álcool e nem mesmo ter a saúde afetada com os vícios, tanto das drogas lícitas quanto das drogas ilícitas, e nem tampouco se envolver com os jogos de azar, nem aqueles que estão legalmente autorizados pelo governo, e muito menos aqueles
que são considerados como contravenção, como, por exemplo, o caça-níqueis e o jogo do bicho. A verdade é que a nossa ética cristã está fundamentada em princípios bíblicos, como aqui já afirmado tantas vezes. E nós estamos envoltos numa sociedade que é extremamente relativista. A cultura pós-moderna em que nós estamos inseridos relativiza a ética e muitas pessoas não veem problema algum em investir o seu dinheiro nos jogos de azar. E outros também não se preocupam com o crescimento do vício do alcoolismo e também da nicotina ou do tabagismo em nossa sociedade. É verdade, meus irmãos, que em algumas famílias são os próprios pais que estimulam seus filhos adolescentes a experimentarem pela primeira vez e a terem contato a primeira vez com o álcool e até mesmo com as drogas. E também as questões dos jogos de azar. Em nossa revista, nós destacamos os preceitos bíblicos e as virtudes cristãs como honestidade e fidelidade. E eu quero destacar isto. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo e nem conduz os seus negócios de maneira a extorquir o bem do seu próximo. Então, aqueles que trabalham com jogos de azar, estes lucram muito. Agora, os apostadores nem sempre conseguem, aliás, na maioria das vezes, não conseguem o retorno do investimento que fizeram. E isso tem levado famílias inteiras à ruína, à vergonha, pessoas viciadas em jogos de azar, muitas vezes perdem inclusive a moral, perdem a reputação porque se endividam, caem na mão de agiotas para pagar as suas dívidas de jogo, colocam a reputação da família na lama, criam-se problemas de ordem social dos mais diversos e não raras vezes a família fica desassistida pelo vício que esse cidadão ou esta cidadã está sendo dominado. E também a questão dos jogos de azar que levam as pessoas ao mesmo comportamento. É assim, prezado professor, prezada professora, é de relevada importância que isso fique bem claro para os nossos alunos. Na ética cristã, jogos de azar e vícios de toda sorte não se coaduna. Não podemos relativizar a verdade da palavra do Senhor. E na nota de conclusão da lição, destacamos o seguinte: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Vícios escravizam, destroem vidas e afastam as pessoas das suas famílias. Portanto, o cristão deve se abster de qualquer prática do vício e dos jogos de azar. Que Deus dê a cada um de nós a graça de viver de modo ético, com o nosso trabalho honesto, alcançando para a nossa família o bem-estar por meio do trabalho digno, não por meio de jogos de azar, e que nós possamos também nos comportar de modo sóbrio em meio à sociedade e não termos a nossa mente de qualquer maneira ou de qualquer modo sendo infectada ou manipulada pelo álcool ou pelas drogas. Que todos sejamos cidadãos do bem e, sobretudo, embaixadores de Cristo na terra. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. CPAD, a editora da Escola Dominical.